o que o profeta Amós estava falando, cara, o padre estava querendo dizer o seguinte: se naquele tempo o profeta Amós tivesse TikTok, certo? Instagram, não sei o quê, ele estava. Aquilo que ele falou para aquele pessoal lá na época que ele está profetizando na Bíblia, ele usaria todos esses recursos, que nem como se fosse hoje, que um monte de profeta, um monte de cara aí usando TikTok, isso que não tem um exemplo agora, se o cara chegar e falar, porra, acabei de comprar uma Ferrari, não sei o quê, tacar na rede, bicho. Todo mundo ali no short, blá, 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 pô, como esse cara comprou, o que esse cara fez, entendeu? Entendeu? É Cara, ofensivo, né? Aqui no comunicação. Brasil teve, acredito que vocês vão lembrar o caso lá daquela Betina, fez a propaganda para Empíricos, né? Oi, eu sou a Betina, tenho 22 anos, 1.800.000 na conta e comecei tudo isso investindo no mercado. Era uma propaganda da Research da Empíricos. Nossa. Cara, gerou processo, porque ofendeu um monte de gente que, como assim 22 anos e ficou rico com o mercado financeiro? Assim, Aham. eu tô aqui trabalhando. Não, isso é um absurdo, isso é ofensivo. O Renato comentou uma coisa a hora que o vídeo caiu, sobre você sair fora da necessidade, vamos colocar do superficial. Você sai fora do superficial, vamos colocar um exemplo, um doce, um donut. Você deixou com jejum, você corta o açúcar e o donut. E você fala, pô, pera aí, o donut realmente não é essencial. Me dá vontade, mas não é o essencial. O essencial talvez seja nutrientes uma vez por semana, que seja, pelo menos, é morrer. Ok. Uhum. E quando você transcende o essencial? Você foi pro transcendental. Então eu tenho o fútil, o necessário e o transcendental. Uhum. Quando você chega nesse nível e você experimenta pelo menos um dedinho dele, desse cafezinho, do transcendental, você fala, dá sim para me interessar, para enxergar o mundo para além do que eu acho, inclusive, que é necessário, do que é necessário. E Uhum. você começa a ter uma perspectiva nova, porque você fala, eu não sabia que dava para ver o mundo para além do necessário. Quem é treinado a vida toda sempre assim a ser atendido ou atender suas próprias vontades e misturar isso com necessidade, você desconsidera esses dois, sobra-se o transcendental. E isso, quer dizer, transcende a sua própria vida, ou a sua própria existência. Aí você tira a força do espírito, para não dizer do lugar. Você tira a força do espírito. Mas não vai ser mais do físico. Pega o exemplo aqui, eu gosto da história dele, gosto de ver alguns trechos dele, o David Goggins. Como que um cara vai correr sem nutrientes, sem garrafinhas com eletrólitos e 240 quilômetros sem parar? Eu falei, isso é um Uhum. absurdo. Porque o cara anda com a canela quebrada em 20 lugares diferentes, mais de 50 quilômetros diretos sem parar. Eu falei, isso não é humano, isso não é... Não, mas isso é nocivo, isso só faz mal e tal. Pergunta pro cara se foi bom, se foi ruim. Ele vai dizer assim: eu mereço isso, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu vou aproveitar aquela dor até o finalzinho. O que que essa dor ensina pra ele? Eu vou ter que perguntar pra ele. Porque ele passou a parte do essencial, do necessário, do desconforto para a parte do inviável e caminhou além do inviável. Então, aonde todo mundo vai dizer que não dá, ele foi lá. No nível de tolerância, onde todo mundo diz aqui não dá, os médicos já mandariam parar, então olha aí, gente, os médicos estão mandando parar, não posso fazer isso. Aquele Uhum. Quilos Mortais que tinha uma paciente que bateu boca com o médico e falou, não, isso aqui eu vou morrer se eu fizer isso aqui, eu não podia, então eu fui comer meu Dante. Eu falei, ah, entendi. Excelente sua desculpa, né? Hotel, Pra não emagrecer tão rápido. vou compartilhar uma coisa muito importante do que você falou aí, cara. Um dia o Rafael, numa das nossas reuniões, chegou e falou assim, cara, eu tô correndo, aí me deu uma dor no pé, ou no tendão, deu aquela dor, a hora que deu aquela dor começa a falar para mim, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. Aí, meu, você tem que jogar uma vitamina no cérebro que vai fazer o seguinte, meu, o seu corpo é 100%, essa dor aí é só 1%, meu. Você não vai deixar esse 1% parar seus 99%. Aí eu continuo. Cara, eu comecei a usar essa técnica na corrida, quando começava ou uma dor no tendão, uma dor na perna, tal, durante uma corrida de 5 de 10K que eu faço, cara, eu comecei a usar essa técnica, cara. E você sabe que essa técnica eu consegui fazer, deu uma dor em qualquer canto do corpo, eu falo, meu, e essa dor é só 1%, eu sou 99%. Aí eu continuo. E eu consegui ultrapassar essas barreiras e estou conseguindo quando acontece isso comigo. Eu boto essa técnica para funcionar e estou seguindo adiante, cara. Eu achei isso O dia que muito. você percebe que existe somatização, você começa a desconfiar de qualquer coisa que te aconteça. Somatização é o quê? Uma manifestação inconsciente que vem pro físico. Eu não tô falando somatização tipo, uma dorzinha de cabeça, um mal-estar. Não. Tô falando de sintomas reais, intensos, inclusive dores, inclusive inchaços, inclusive luxações, inclusive vermelhidões, que seja. É absurdo, mas tem o livro, que é aqui no Brasil eles chamam de CID. O CID é a lista de todas as patologias que um ser humano pode ter. Então, todos os médicos vão consultar um CID. Quando você vai no médico, ele vai lá colocar qual que é o CID da patologia que você foi diagnosticado.
mais de 90% do livro é de causas psicossomáticas. Ah, A gente tá falando do caramba. absurdo, velho, falando do absurdo. Mas e as viroses? Não, excluindo essas, a gente tá falando de mais de 90% do livro. Ah, uma dor no pé. Ah, isso aqui é uma lordose. Isso aqui é uma tendinite. Metade dos casos graves são psicossomáticos. E dos casos graves, quando a gente pega todos eles assemelhados e todos eles equiparados, a gente tá falando de mais de 90% do CID. E é escrito quais são as causas E, possíveis. e quais são? Psicológicas. Quando a gente fala assim, poxa, alergia, qual que é a causa da alergia? Doenças autoimunes. Isso já é a maior parte do CID. Entende? Que a gente tá falando de uma doença autoimune, a gente tá querendo dizer com o quê? Que o meu corpo está contra mim. Isso é, por definição, psicossomático. O câncer também. Puta, aquilo que o Renato falou esses dias numa reunião, pô, 70%, ou então, o que o Rafael falou, 70, 80% do que a gente pensa, a gente vive pensando, no dia a dia, a gente fica usando a mente com 70% de coisas que a gente já fez, cara, no passado, o tempo São inteiro, pensamentos repetitivos, dando né? esse gatilho. É por aí, Theo, esse gatilho que eu falei? É por aí, você tem um objetivo. Eu vou dar um exemplo real de um caso clínico que eu tive. Eu trabalhei num hospital chamado Hospital Luxemburgo, aqui em Belo Horizonte. É um hospital oncológico. Tinha uma paciente, ela estava indo fazendo, eu não lembro se rádio ou se químio, mas lá tem as duas especialidades. E aí eu lembro que eu estava aplicando uma técnica de hipnose para poder mapear quais eram as possíveis reais causas. Eu tinha essa liberdade lá, mas eu não tinha muito tempo com os pacientes porque era tempo de corredor. Eu tinha que aprimorar uma técnica e falar, não, eu preciso chegar o mais rápido possível dentro das possíveis causas. Eu lembro que eu perguntei pra ela, e aí, como tá sendo tudo isso? Até a pergunta ela é estratégica pra eu não definir o que que é isso e deixar ela falar. Em menos de 5 minutos, a gente chegou nela contando a história de como que ela tem 6 filhos e mais um que morreu. E me chamou a atenção. Como assim, mais um que morreu? Não é filho? Não é 7 filhos e um morreu? Não. É 6 filhos e mais um que morreu. E aí eu falei, mais um que morreu? Eu vou puxando. Isso na psicanálise chama. Vou não usar termos técnicos. A gente vai puxando um fiozinho emocional. Uhum. Saindo do essencial e objetivo do que a pessoa diz, ela vai dizer uma coisa a mais. Dentro dessa coisa a mais, você vai puxando esse fio emocional. Vai trazendo à tona o que o inconsciente está querendo manifestar. Dá espaço para o inconsciente. Resumo da história. Ela se culpava porque um filho morreu e ela não foi no enterro. O que que isso tinha a ver com o câncer dela? Tecnicamente, nada. Simbolicamente para ela, tudo. Porque a pergunta inicial foi, como está sendo tudo isso? Ela não tinha com quem falar. Mas a dor dela não era por causa do câncer. A dor dela era por causa do filho dela. Uhum. Eu falei, mas como que liga uma coisa com a outra? Mas o que que tem a ver? Você vai falar isso para um médico oncologista, ele vai falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você vai falar com um psiquiatra, às vezes, mais estudado, ele vai falar, "Não, tem total sentido uma coisa com a outra." Você vai falar com um psicólogo, normalmente ele vai falar que tem total sentido. Um psicanalista, total. Mas por que que Mas a aí, gente então, eu tenho somatiza uma uma dor? pergunta. E Diga. como? Como que a gente. Porque me parece que isso não é algo consciente, né? Não, não é algo que a gente Não, não, não. Se faz fosse, e. se fosse consciente, ela reconheceria. Exato. Só Então, que como que a gente consegue, então, reconhecer e desfazer esses nós na cabeça, ah, assim, para que não gere esses efeitos no corpo? esse tem sido minhas questões dos últimos anos, inclusive. Porque sem isso, sem saber como identificar e resolver, todas as teorias da psicologia são inúteis, que é apenas mais do mesmo, apenas mastigação mental. Como Uhum. que a gente identifica e resolve? Vai ser uma maneira diferente para cada pessoa. Agora, uma coisa que ela depende para todos. Eu preciso de uma informação externa a meu respeito. Não dá para chegar por reflexão própria as próprias questões. Porque é como digamos assim, você tem uma ordem, ou várias, que você mesmo tatuou na sua nuca, ou você deixou outras pessoas tatuarem. Só que por estar na sua nuca, toda vez que você sente a influência disso, por exemplo, toda vez que você se boicota numa questão, você fala, eu tô sentindo um peso que me arrasta pra trás. Você olha pra trás e não tem nada. Porque tá na sua nuca. Por Uhum. estar na nuca, simbolicamente, quando você olha, ela continua atrás, então você não consegue ver. Apenas um outro de fora poderia ver. Por quê? Eu dei aquela metáfora de você mergulhar. Você está dentro da sua própria narrativa. Você precisaria sair da narrativa, se olhar de fora, ter uma perspectiva diferente, para que então isso ocorra. Por isso, Uhum. pessoas que às vezes têm contato de quase morte, poxa, o caminhão passou na beiradinha do meu dedinho, quase foi em cima da minha cabeça. Então, como foi na beiradinha, eu parei e revi tudo. O pessoal tem estímulos com ayahuasca por causa do DMT, porque neuroquimicamente traz essa perspectiva Uhum. da vida inteira. O estudo é em cima disso, mas muitas pessoas vão buscar por outras razões. Uhum. Essa perspectiva da sua vida toda, de ver a sua vida toda passando na frente dos seus olhos, né? A expressão normalmente é essa, coloca as suas questões em perspectiva. Você então sai de todas as narrativas e olha, caramba, o que que é importante ou não? Tem vários exercícios que vão promover isso. Um dos que eu mais gosto é o tal do necrológio. O necrológio é um exercício em que você vai escrever o que você gostaria que fosse dito
pro seu velório. É como se você estivesse lá no seu velório, vendo alguém escrever assim: olha, o Inácio fez tal coisa, o Inácio foi de tal maneira, o Inácio fez isso, o Inácio foi isso, foi aquilo. Escreva você hoje, porque isso te força mentalmente a colocar a sua vida inteira sob perspectiva. É um dos E como, exercícios. Agora, qual vai funcionar? O problema é isso, eu não consigo pegar um exercício único que teve um impacto de determinada grandeza para uma pessoa e estender isso para todas as outras, por um motivo simples. Vamos pegar a metáfora de uma casa que é feita com vários materiais diferentes. Você está fazendo uma casa. Só que a fundação você fez de concreto. Só que você não usou metal nesse concreto. Então ela vai ter uma certa resistência, mas ela não vai passar daquilo. Você não vai poder fazer um prédio de 10 andares numa fundação que não tem metal. O concreto não é armado. Então, em algum momento, as coisas vão começar a dar errado. Só que como que eu vou atuar na ausência do metal? Alguma ferramenta vai ter que ir lá e tocar naquilo. Tocou e resolveu. Agora sim vai conseguir fazer sentido eu colocar metal nas colunas laterais. Só que você já tinha colocado metal nas colunas laterais. Você fez vários procedimentos terapêuticos, você comprou várias imersões, várias mentorias diferentes. Cada uma foi colocando uma coisinha a mais. Só que alguma específica pode ser um filme que você assistiu, pode ser uma conversa que você teve, pode ser um tropicão na rua e uma cabeça na guia do meio-fio, que te levou para o hospital e você falou: nossa, agora eu percebo tal coisa e agora mudou tudo. Porque ela foi lá numa questãozinha lá do metal na fundação que promoveu todo o restante. Não é um único item, é um conjunto de obras. No começo eu falei, você tem vários aspectos da sua personalidade que estão imaturos. Todo mundo tem isso. Não adianta pegar um só e subir ele. Eu vou ter que pegar vários e ir subindo vários. O conjunto da obra elevado vai fazer um impacto enorme. Porque às vezes você tem 10 que já estão amadurecidos. Falta um para gerar o potencial daqui. Falta uma chavinha só virar. Como que você vira essa chavinha? Não dá para saber. Cada mapa de realidade é uma realidade diferente. Uhum, Uma frase que serve para o Renato não vai servir exatamente para o Inácio. A frase que serviu para o Renato hoje não servia para ele ontem. O uhum, problema é esse também. Não adianta pegar fazer um mapa simbólico do Renato, de linguisticamente, quais os simbolismos que ele tem e fazer uma frase perfeita para ele. Na hipnose, meu supra-sumo, meu santo grau seria esse. Mas não dá para ter esse mapa, criar esse mapa de realidade, porque as experiências que o Renato causou hoje, quando ele acordou e estava refletindo sobre as questões dele, germinadas pelas questões que ele pensou ontem antes de dormir, germinada pelos acontecimentos dessa semana, germinada pelos acontecimentos desse ano, pela posição de vida que ele está hoje, como pai, como marido, como profissional, como filho de Deus. Isso tudo promoveu para que uma chavinha alterasse, agora sim funcionasse tudo. É como um cadeado. Todo mundo já deve ter visto uma chave por dentro, ela vai eliminando vários dentinhos. Às vezes tem uhum. 3 dentinhos que já estão virados, falta um só. Sem isso a chave não vira. Você pode sim ter vários aspectos já tratados, já resolvidos, mas só faltar um para tudo funcionar. Igual eu jogava videogame, às vezes você tinha que pegar uma chavinha lá no começo da fase que você já passou 10 vezes para voltar lá e colocar a chavinha no lugar para você conseguir avançar. Fez todo o restante, todos os puzzles, todos os minigames dentro do jogo você já cumpriu, mas faltava aquela chavinha lá no começo. Uma senha que você esqueceu, tá lá num bilhete na mão do primeiro zumbi que você viu lá, que você passou direto. Faltava aquilo. Mas eu Jogou muito preciso Resident ficar Evil, sempre né? revisitando. É ó, demais. Com questão, em relação àquela questão das metas ali que ele coloca, né? O livro é bem enfático em relação a isso, né? De não serem metas e objetivos para alcançar coisas que quando você chega lá, você para e fala assim, agora acabou, porque demanda toda uma energia para chegar lá, né? Então ele coloca essas metas e objetivos muito mais como passos ao longo do caminho, né? E aí o que eu tenho observado nesses livros que a gente tem lido é como que volta a um princípio que está na Bíblia lá, né? Que talvez às vezes a gente está num ambiente cristão, escuta várias vezes, mas não tem uma coisa externa ali que linka com tudo o resto. Mas às vezes a gente fica meio solto. Mas você vê que, cara, desde o início o objetivo foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a gente tem repetido isso no QGR várias vezes. É mais sobre pessoas do que sobre as coisas. É sempre sobre os relacionamentos. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, que eu faço o pré-QGR com a minha esposa, caminhando com os cachorros, vocês sabem disso. E a gente estava conversando, eu estava falando assim, cara, tudo isso que a gente está vivendo, essa corrida de trabalho, status, de as crianças na escola, porque elas precisam aprender. Tudo isso é uma narrativa que a gente está contando e é tudo fantasioso. Nada disso aqui é real. Isso aqui é uma fantasia, né? A gente está aqui 5 da manhã acordando para fazer o QGR, para conversar. Não sei, tudo isso é fantasia. Tudo isso aqui é uma narrativa que a gente está contando na nossa cabeça para que as coisas façam sentido, para buscar o sentido de continuar fazendo aquilo que a gente já estava fazendo antes, né? Então, para você sair dessa narrativa, para você contar uma história diferente, não, isso não vai acontecer dentro do conforto, só vai acontecer dentro de uma crise, só vai acontecer dentro de um momento como
No livro, por exemplo, o advogado ele sofreu um ataque do coração, colocando em perspectiva tudo aquilo que ele vivia, tipo, por que eu estou fazendo isso tudo, qual é o sentido disso tudo. Mas quando a gente volta para esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, a gente começa a, tipo assim, pô, essa corrida só faz sentido pelos relacionamentos que a gente está fazendo ao longo do caminho. Então, o QGR ele só faz sentido pelos relacionamentos que a gente está tendo aqui, Quarteto Fantástico, né, da coisas que a gente está conversando, o casamento só faz sentido com o relacionamento com a esposa, a família só faz Renato, sentido com o relacionamento com os filhos. só tem eu só até hoje só encontrei um versículo que diz a respeito de qual é a finalidade na questão da vida humana. Tem amar a Uhum. Deus, todas as coisas, o próximo a si mesmo, ok? Com todo o teu entendimento, com toda a tua força e tal. Mas correr atrás do quê, então? Por que ir atrás de dinheiro? Por que ir atrás de status, patrimônio, de blindagem patrimonial, planejamento sucessório e toda a firula toda? Só tem um versículo que Jesus solta. Usem as riquezas desse mundo injusto para angariar amigos para a eternidade. Só. É a finalidade última que ele solta. Porque todo o restante, você tem chamando de louco o cara que deixou o celeiro maior, mas aí ele foi chamado de louco e falou: pra quem que você guardou isso tudo? Não tinha a questão da relação, do relacionamento. Pra quem Uhum. foi? Entende? Normalmente a gente aponta pra outras pessoas. Isso. O dinheiro você não vai levar, o status não dá para levar. Você não vai lembrar o nome do vice-presidente das indústrias do maior industriário da década de 30. O nome do vice-presidente, porque ele galgou um status enorme. Mas você não lembra. Uhum. Ah, mas tem o nome dele no prédio e tal. Que se dane. Acabou o prédio já tem muito tempo. Uhum. Não ficou. Qual que era o nome do engenheiro da obra lá da Torre de Babel? Não tem também. É a maior obra aí dos últimos milênios. E mesmo assim, a gente não tem o nome do engenheiro. Não, o status não Exato. vale muita coisa. Prédio mais alto do Agora, Vale aí. E aquela as, coisa também, né? Você tem todo aqui esse dinheiro, toda essa riqueza, mas fica sozinho numa ilha pra ver. Não faz o menor É. sentido, né? exatamente. Vai faltar E algumas coisas. você vai ver o resumo que Salomão deu de tudo isso, né? Foi o cara mais próximo, próspero de todos os tempos, né? De tudo que ele possuiu, de tudo que ele desfrutou, né? De tudo que ele teve acesso. A conclusão que ele teve no final foi: "Ah, de tudo isso que eu já contei aqui nesse livro, posso dizer pra vocês que o homem deve viver tema a Deus e guarde seus mandamentos. Esse Uhum. é o propósito da vida Tem humana, uma né? máxima que afeta muito nós, os homens, e pessoas analíticas também, pessoas que são mais em busca da determinação. Você não tem que se fixar na sua utilidade. Isso é um choque. Deus não te criou para que você seja útil. Não é que você não deva ser útil. Não é que você não precise ser útil. Não é que você não possa ser útil. Mas você não tem a obrigação de ser. Se for por obrigação, se Deus fez você para ser útil, então ele fizesse robôs que questionava menos, que fazia a coisa mais assertiva. Inteligência artificial hoje em dia está fazendo muita coisa, mas Deus eu tenho certeza que faria um robozinho muito mais eficiente Uhum. do que a gente. Então, do mesmo jeito que um pai olha para o filho e o filho vai dizer assim: pai, o que que eu preciso fazer para que eu cumpra o meu propósito na sua vida, na sua história, aos seus olhos? Provavelmente, muitos pais vão dizer assim: seja feliz. Uhum. Se você for feliz, eu estarei feliz. E ser feliz é fazer o quê? Depende. O meu pai fica emocionadíssimo quando eu ligo pra ele e falo assim: oi, pai, tô ligando só pra bater papo. Nossa, é o melhor motivo. Que bom que você ligou só pra bater papo, pra não falar nada. Agora, se eu ligo e, pai, porque tem um problema pra resolver. Pai, porque eu tô querendo saber o que que você tá precisando, o que que eu posso fazer, o que que você pode fazer. É sobre utilidade, mas não tem a satisfação, não tem o lazer, não tem o ócio produtivo, não tem o desfrute. Gente rica não é sobre necessidade. Gente rica é sobre prazer. Eu compro um iPhone de ouro, não é porque eu preciso, porque eu quero. Deus Uhum. não fez você porque ele precisa. Deus fez você porque ele quer. Porque ele Uhum. quer satisfação, entende? Na prática, você não precisa nem de filho. Mas a gente faz filho. Olha que maravilha. Alguns sem querer, né? Mas outros a gente. Não, eu quero um filho, por quê? Porque tem amor demais aqui, ele não vai precisar fazer nada. Ele já nasceu sob os meus olhares de amor. Não precisa fazer mais nada. Se a gente não trouxer isso pra nossa vida cristã, você vai ficar regado de peso, de obrigações. Você vai olhar pro coleguinha que não tá fazendo e vai bancar o filho mais velho. Mas ele não faz o que deveria. Não deveria ser abençoado. Ele tá querendo barganhar com Deus. Aí entrou numa relação de negócio, já não é mais pai e filho. Mas semana passada eu fiz um paralelo parecido com essa questão do livro aí, né? Porque o livro, basicamente, o enredo é o cara que tinha aparentemente acesso a grandes coisas, mas parece que só passou a valorizar depois que ele passou por um momento de quase morte, né? E aí eu tava numa reunião e as pessoas comentando, né, a respeito das dificuldades que elas estavam passando. E é engraçado que a maioria deles, era uma reunião de pessoas cristãs, né?
E eles estavam falando, é porque eu preciso realmente pedir a oração aqui para poder eu ter forças assim para poder continuar lendo a Bíblia, para eu poder ter constância na leitura da palavra, para eu poder ter constância na oração e tudo, né? Porque aí outro, é porque eu procrastino muito, eu começo e não continuo e tal. E aí aquilo me levou a uma reflexão que é parecida com a reflexão do início do enredo do livro aí, né? Que acaba coincidindo com a história de Salomão ali, a conclusão dele, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta para as pessoas, né? Eu disse assim, você tem aí US$ 150.000 aí agora para me arrumar? Aí a pessoa, não tenho. Eu digo, e se a saúde do seu filho dependesse de US$ 150.000 agora? Aí eu ia ter que dar um jeito para arrumar, né? Eu digo, essa é a grande questão, porque você não trata a sua salvação como isso fosse importante e fundamental para a sua vida. Você não trata a sua salvação, né, o desenvolvimento da sua salvação, o seu relacionamento com Deus como algo vital para você. Primeiro porque se você é capaz de fazer, você acabou de me dizer agora que você não tem condição de me arrumar US$ 150.000. Mas que se uma pessoa que você ama tanto necessitasse desse recurso para que a vida dela fosse salva, você daria um jeito. Agora, se você encarasse também que a pessoa que você ama, que é você mesmo, fosse vital o seu relacionamento com Deus, né? Seu relacionamento com Deus fosse vital para você mesmo, para essa pessoa que você ama, né? Então tem duas questões. Primeiro, você se ama mesmo de verdade. Segundo, você trata o seu relacionamento com Deus como algo vital para, né? Então, se você pensar assim, de uma maneira bem escrota, né? O Renato começou um jejum aí faz até um tempinho agora e eu vou até começar a fazer também. Então, com um tempinho já que eu não faço, né? Mas se a gente tratasse, né, entendendo que até essas questões que o Magdiel falou, né, que o jejum, né, torna a gente mais sensível, né, para questões, seja elas espirituais, como questões naturais também da vida, né, para você se perceber, ter uma percepção diferente da vida que você está levando e tudo, né. E se a gente tratasse, talvez, essa percepção muito antes, ou que nós estamos trazendo agora esse contexto, que isso é vital, né? Essa sensibilidade, para que a gente consiga realmente desenvolver uma proximidade com Deus e, consequentemente, né? Se é que eu posso usar esse termo, né? Garantir a nossa salvação. Será que o Renato não tinha começado esse jejum bem antes? Com Ou será que certeza. não tinha uma vida contínua de jejum? Uhum. E aí essa é a reflexão, né, que a gente tem que fazer, né, realmente, sobre essa questão, como a gente falou. Tem um livro chamado Essencialismo, né, já li um prefácio dele, não li ele totalmente, que aborda mais ou menos isso, né, o que é vital, essencial e o que é aquela coisa desejável. E quantas coisas, se a gente olhasse assim ao nosso redor, que a gente está fazendo, às vezes parece que não está indo totalmente contra o que o propósito está vivendo, né. E a gente acaba fazendo coisas não essenciais para atender os desejos, e aquilo que é essencial para atender um propósito a gente acaba não fazendo, né? E se a gente tratasse realmente as coisas, realmente, tudo que a gente está fazendo, parasse tudo que a gente está fazendo, olhasse ao nosso redor, como o Renato fez aí, disse assim, pai, isso aqui tudo parece vaidade, né? Como o Salomão disse, né? E é vaidade, você quer comprar uma casa, conquistar um emprego, né? Desenvolver as pessoas para que para se o futuro, o fim é aquilo, né? Mas realmente a gente tem que realmente viver, desenvolver algumas coisas aqui na Terra, né? Mas se a gente parasse e olhasse assim para tudo que realmente a gente está fazendo, né? O propósito das coisas que a gente está fazendo e enxergasse desse ponto de vista assim do que é vital e do que realmente é importante, eu acredito que muitas coisas a gente ia rever, né? Muita coisa que a gente ia rever, assim, rapaz, será que isso aqui é coisas importante mesmo, né? Do ponto de vista, pô, se eu me amo tanto, eu sou capaz de fazer pelo próximo que eu amo, eu nunca imaginei que eu teria força para fazer. E por que não começar a fazer por mim mesmo? Por que não começar a desenvolver e encarar a realidade desse relacionamento com Deus como algo vital para e entender que se eu não desenvolvo esse relacionamento, eu corro o risco de ir para uma morte eterna. Então, às Isso. vezes, esse choque de realidade, como esse advogado passou, né? Quase morte, e parar para analisar a vida, eu acho que a gente nem deveria, nem precisaria passar, né? Mas Uhum. muitas das vezes, infelizmente, a gente precisa passar, por exemplo, como eu passei. Eu vivi uma vida, não cuidava da minha saúde para nada, até que um dia minha mãe foi acometida de um câncer. E aí, esse câncer, a gente começou uma batalha de médicos, de gente, de network, para poder conseguir os melhores médicos, os melhores hospitais, e blá, 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 blá. Em resumo, né, a gente desfrutou de momentos maravilhosos com ela, mas aprove a Deus levar ela. Uhum. E isso me trouxe uma reflexão. Eu disse, caramba, meu irmão, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, ainda assim não seria o suficiente para salvar a vida dela, porque saúde é uma coisa que não se compra. Uhum. E aquilo me deu um choque, e a partir desse choque eu comecei a cuidar da minha própria saúde. Uhum. Aí a pergunta é, precisava passar por um momento de um familiar com câncer para eu cuidar da minha saúde? Não.
se eu tivesse encarado a minha saúde como algo vital para mim. Então, do mesmo Uhum. jeito que a gente encara o nosso relacionamento com Deus como algo vital, se a gente encara o nosso relacionamento com a nossa esposa como algo vital para o nosso casamento, né? Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, Deus, porque a gente entende que o que a gente tem feito aqui, Deus, não é com o objetivo de alcançar lugares, Deus, é de desenvolver um relacionamento com pessoas, Deus. Nos ajuda, Deus, de verdade, a ser sensíveis, Deus, às pessoas que estão em volta da gente. Nos ajuda, Deus, a ter paciência com as pessoas, a ouvir as pessoas. E Deus nos usa, Deus. Fala com elas através de nós, Deus, que o Senhor possa se manifestar na nossa vida no dia de hoje, Deus, que a gente possa, Deus, experimentar, Deus, a tua ação, Deus, que a gente possa, Deus, no meio de tudo que a gente está fazendo, Deus, tocar em vidas, Deus, e alcançar pessoas, Deus. Deus, nós chamamos, nós reconhecemos que o nosso relacionamento com o Senhor é de vital importância para nossas vidas, que a gente possa, Deus, separar tempo todos os dias, Deus, para aprender do Senhor, para ler a tua palavra, mas que a nossa conversa nunca acabe, Deus, que durante todo o dia, Deus, a gente esteja em oração, conectado com o Senhor.